Então, gente, tá gravando, né? Já tem uma Quem hora de perdeu, aula. só pedir pra Lívia, que ela Agora, deve estar eu gravando percebi, também. eu percebi isso, tem um tempo que gravando, garoto. Eu tô aqui assistindo pelo celular, eu percebi isso, até comentei. Eu acho que ele não vai gravar essa aula, não, né? Que bom que eu assisti. Eu Eu falei que ia pensei que assistir a era só, gravação e. tipo, curiosidade, sabe? É porque a gente começou num clima, tipo, vamos falar sobre algo que não é exatamente a... Então, mas assim, aí é bom, quem só vai assistir a gravação, é bom saber que eu revelei informações fundamentais, assim, para não só para a prova, mas também para a vida, para a existência, né? Dicas de relacionamento, dicas de culinária. Então foi um início de aula assim imperdível, né? Quem perdeu, assim, a essência da sabedoria humana estava lá, né? Tudo que vocês sempre quiseram saber sobre filosofia, sobre vida acadêmica, sobre minha vida pessoal, sobre tipo as revelações da Mirella também foram imperdíveis, né? Nessa primeira metade da aula, mas assim, vocês que vão estão só vendo a gravação perderam porque eu esqueci de gravar. Mas enfim, voltando ao ponto, né? Então, pois é, então essa humanidade que se beneficia, né, é uma humanidade muito específica, né? Com certeza não são os algonquianos, não são os índios. E aí começa a aparecer umas outras ideias bem interessantes, né? Interessantes para quem gosta de coisa horrível, né? Para quem gosta de conhecer coisas horríveis, né? Porque assim, o Bacon, né? A gente estava uma das ideias finais assim, né, da aula passada foi aquela ideia da autocentralidade, né, do poder, da potência humana, né, da acumulação capitalista, né, o paralelo que existe entre esses dois elementos. Então, o Bacon fala muito, né, ele diz, ele diz, qual é o objetivo da ciência, né? O que é uma ciência? O que é a verdadeira ciência? A verdadeira ciência é a ciência eficaz. O que é a ciência eficaz? É aquela que aumenta o poder. Né? E o que é o poder? O poder é realizar ações eficazes. Então, é uma definição circular. Né? Quer dizer, o que ele está dizendo é que a ciência aumenta o poder e o poder é... O que é o poder? É o aumento do poder. Então, é como se o poder fosse um fim em si mesmo. Né? E eu comecei a conversar com vocês sobre essa ideia do fim em si mesmo. Né? O que é isso? O que é pensar, né, em um comportamento que é autocentrado? Né? Um comportamento que não serve para nada fora. Ele serve para sua autoperpetuação. E eu estava falando para vocês do capitalismo, né? Que o capitalismo é isso. Né? Então, a definição de capitalismo que o Marx fala, né, é isso aqui, né? C, Celinha. Né? Essa é a definição de capitalismo para o Marx. Né? Então, um capital inicial, né, se transforma num capital final. Né? Sendo que o capital final, né, é maior do que o capital inicial. Né? Então, C se transforma em Celinha. Então, o capitalismo, né, é como que você faz dinheiro se transformar em mais dinheiro. Aí, o que você faz com Celinha? Você pega um pedaço, né, sequestra uma modelo, cheira, né, mas no final das contas, o que você vai fazer é pegar o Celinha, né, investir para transformar o Celinha em C2 linhas. Né? E o C2 linhas é maior que o Celinha, que é maior que o C. Aí, o que você faz com C2 linhas? Bom, cocaína, sequestro de modelos, etc. Né? E depois você pega e investe ele para fazer o C3 linhas. E assim, o objetivo do capital, né, é que o capital cresça. Então, é um objetivo autocentrado também. Né? Quer dizer, é a ideia de uma potência humana cujo objetivo da potência humana é aumentar a potência humana, ela espelha a racionalidade do capital, cujo objetivo é aumentar o capital. Não tem finalidade fora disso. Né? Todos nós somos pedaços desse processo. Então, aí cria-se uma mercadoria que é, sei lá, remédio. Aí você toma o remédio. Mas, assim, o objetivo do remédio não é que, né, sei lá, tirar a dor das costas do filho da fulano. Não. Né? O objetivo do remédio não é tirar a dor das costas. O objetivo do remédio é fazer com que o fabricante de remédio fique mais rico. E aí ele pega essa riqueza e reinvista. Né? Por acaso, o remédio cura dor nas costas. Cura não, né? Retira os sintomas de dor nas costas. Convenientemente, o remédio também fura teu estômago. Aí você tem que tomar um outro remédio para curar o furo no teu estômago que você ficou por causa do remédio da dor nas costas. E assim vai. Né? Então, quando eu insisto com vocês que o objetivo da mercadoria não é satisfazer necessidades, mas é, né, enriquecer o produtor de mercadoria, no final das contas o que eu estou dizendo é que o objetivo da mercadoria é mais mercadoria. Sempre. Né? Sempre. Então, o capital é autocentrado.
né? Assim como a potência humana, segundo o Bacon. A potência humana serve para aumentar a potência humana, e o capital serve para aumentar o capital. E a ciência é um fator do aumento da potência humana, e é um fator do capital também. Né? Porque, né, você precisa desse desenvolvimento técnico, né? Você precisa dessa tecnologia, você precisa dessa ciência para cruzar os mares, para medir a terra. Né? Você precisa disso. Né? Beleza. Só que aí começa... e aí tem os lances que ele diz, né? Tem os cientistas, né, que têm encantamento pela natureza e desejam descobrir os seus segredos, né, para então se maravilhar, né, com a natureza. Ele diz, não, está errado. O objetivo da ciência não é deixar ninguém maravilhado. Para de ficar maravilhado. Né? Ele diz, quem gosta, né, da ciência, quem sente emoção ao fazer descobertas, funciona, tem a mente de uma criança, tem a mente pueril de uma criança. Então não é para ficar tendo prazer com a ciência. Para de ter prazer com a ciência. É para pegar, né, e usar a ciência para aumentar a potência humana. Ponto. Isso é que nem o lance dos jardins. Né? Pois é, Caroline. Para com isso aí. Né? Carol, você já não se... Por isso, Carol, por isso é que você não se sente poderosa com a ciência, tá vendo? É isso, é por causa desse prazer, esse prazer inútil aí que você sente. Aposto que você gosta de jardim também, porque já sabe que o Bacon também acha que o jardim não serve para você gostar do jardim. Você lembra do jardim? Para que serve o jardim? O jardim serve para você se preparar para os negócios. Você descansa e aí se prepara para os negócios. Lembra da família, dos filhos, dos amigos? Tudo, o tempo inteiro, né? Tá vendo? Então, aí, desde o Bacon diria, não, isso aí tá ferrado, isso aí não é sério. Não vai fazer fortuna, não vai fazer C' se transformar em C2', não vai ajudar a matar os índios, não vai ajudar com a potência militar do seu país, né? Enfim. Isso, né? Tudo tem o lance é esse, né? Tudo tem uma função, né? Tudo tem que ser funcionalizado. Inclusive a ciência. Então, se você lida com a ciência de uma forma prazerosa, encantada, ele diz com todas as vezes, você tem a mente de uma criança. Né? Isso não tem nada a ver com o aumento do poder. Aí, porra, Bacon, mas como assim? Não pode ter prazer com a parada? Ele diz, não. Porque, na verdade, a natureza, né, ela não serve para ser contemplada e admirada. Você não pode admirar a natureza. O que você tem que fazer com a natureza é dominá-la. Né? Você tem que dominar a natureza. E aí começam, né, as metáforas de tortura dele, né, que eu já acho que eu conversei com vocês. Né? Ele diz umas coisas muito bonitas. Ele diz assim, o que você tem que ter é a ciência é o império sobre a natureza. Então, ele diz assim como a gente tem império sobre os outros povos, a gente conquista territórios e o cacete, a gente também tem que ter império sobre a natureza, conquistar a natureza, né, e submetê-la. Né? Então, você conquista um território e submete o povo a fazer o que você quer. A mesma coisa é a ciência e a natureza. Você submete a natureza, você conquista ela. Né? Você derrota a natureza através de obras e através de engenhos e ferramentas. Né? Então, derrotar a natureza. Né? Essa ideia de derrotar a natureza é muito forte. Né? E aí vem, né, as metáforas de tortura. Ele diz, né, assim como, eu estou citando, né, o aforismo 98 do Novo Ordem. Né? Pois é, o Bacon, que é o criador da ciência moderna, ele olharia para o nosso mundo e dizer, tá vendo, funcionou. Não está dando errado. É isso aí que tinha que acontecer mesmo. Né? Porque assim, os humanos, né, estão se dando bem. Né? É que os humanos não somos nós. Né? Os humanos são os caras que estão sequestrando prostituta, né, sequestrando modelo e gastando dinheiro em prostituta de luxo internacional, cheirando cocaína, né, e se preparando para se mudar para dentro desses condomínios, né, que são as renomas com ar-condicionado. Né? Estão ligados nesse negócio? Aqueles territórios, né, os caras estão fazendo uns mundos paralelos, né, em Dubai, nesses lugares desérticos, assim, né? Eles estão criando esses mundos paralelos, onde tudo tem ar-condicionado, né? Tem umas paradas no teto solar, assim, e aí tudo tem ar-condicionado. Então, foda-se se vai ter catástrofe climática, porque tem uma praia artificial dentro da redoma lá dos caras. Tem um shopping que tem uma música ao vivo e umas palmeiras e uma praia que copia uma praia de algum outro lugar, tudo dentro de uma redoma, cara. Né?
Aí o cara, o estacionamento tem ar-condicionado, o carro tem ar-condicionado, o apartamento do cara tem ar-condicionado, o apartamento é anexo a uma redoma onde tem uma praia artificial com ar-condicionado. Foda-se. Então, para esses caras, né, a técnica é muito assustador. Para esses caras, a técnica de fato, né, dominou a natureza mesmo, estragou a porra toda, se submeteu, mas os caras estão lá. E é isso. Como é que é o nome dele? Bacon? Não, é que eu estou tentando me lembrar do nome daquela laranja, aquele homem laranja, pedófilo hã? O Trump, isso. Né? O Trump, né, ele queria comprar a Groenlândia. Né? Então, ele chegou uma hora para a Dinamarca e disse, eu vou comprar a Groenlândia. Né? Por que ele ia comprar a Groenlândia? Porque é uma porra de um lugar frio pra caralho que fica lá no norte, mas eles estão sacando que vai dar merda no mundo inteiro, e aí o lugar que hoje é frio pra caralho vai ser isso. Então os caras vão... Aí a Dinamarca ainda não quis vender agora, mas vai ter uma hora que vão vender essa porra, né? Então é isso. Os caras estão se preparando para usar a técnica e o dinheiro deles para ficar imunes às catástrofes que a gente está produzindo. Aí, porra, Marte, né? Essas porras aí, bilionário fazendo competição de quem tem o pau maior para mandar as pessoas para Marte primeiro, né? Cara, né? Eles estão realmente fazendo isso. Então está acontecendo o que o Bacon queria, né? Isso aí é que eu estava contando para vocês ela passada sobre a Nova Atlântida, né? Então, a Nova Atlântida que é o livro do Bacon, onde ele conta a história fictícia de um mundo onde a ciência então se realizou. E a ciência se realiza como, né? Os donos desse mundo, né, as pessoas mais ricas, os governantes, moram nos prédios altíssimos, lindos, usam umas roupas maravilhosas, uns anéis de joias artificiais, umas comidas deliciosas, e nos porões tem um armamento tão poderoso que tipo, é incompreensível. Né? E isso é o nosso mundo, né? Quer dizer, porque os caras, né, os donos desse mundo, eles moram em torres altíssimas e inexpugnáveis. Esses caras são inalcançáveis. Esses caras são completamente invulneráveis. Você pensa num sujeito tipo Jeff Bezos, tipo esses grandes bilionários, esses caras são invulneráveis, assim, nunca, nenhum de nós pode chegar perto desses caras, a não ser que ele queira, né? Esses caras, né, de fato, eles têm a melhor medicina do mundo, de fato eles têm, né, as melhores roupas do mundo, de fato, se ele quiser criar um diamante, ele cria, se ele quiser viajar para a Lua, ele viaja, ele já tem a riqueza pessoal desses caras já é maior do que o orçamento da saúde anual de um país do tamanho do Brasil, cara. Então, assim, imagina, né? É outra parada. Esses caras são super-humanos mesmo, eles se transformaram nisso. Então aumentou de fato, né, a potência, né, e o poder. Né? E eles podem tudo. Né? Eu estava falando essa coisa de droga, não tem nada pessoalmente contra drogas, as pessoas nem prostitutas, as pessoas fazem o que quiser com a sua vida. Mas assim, é interessante imaginar, né, que são umas pessoas que já estão num outro grau de tudo, de civilização, de moralidade, de tudo. Eles podem, né, inclusive manipular vidas, e a gente nunca vai ficar sabendo. Né? Assim, vocês lembram do Gaddafi? Vocês lembram desse cara? O Gaddafi era um coitado que era... Pois é, o Gaddafi era um coitado que era uma espécie de ditador da Argélia, né? Ele foi ditador da Argélia durante décadas, né? E ele era... E estava tudo bem com o Gaddafi, né? O Gaddafi era amigo de todo mundo. O Gaddafi, ele era amigo do Berlusconi. O Berlusconi era um sujeito, era um pré-Bolsonaro, só que italiano, né? Então, porque essa parada da nova direita, né, isso já tem décadas, né, isso é um processo que está sendo construído aos poucos. O Berlusconi era um cara tipo esse, né? O Berlusconi era mais parecido com o Collor, era uma espécie de Collor um pouco mais escrachado. Ficava falando que tinha pica grossa, né? O Collor tinha isso, né? O meu é roxo, não sei o que e tal. Então, tipo, era um cara, uma figura dessa, todo machão, não sei o que era metido com esse submundo da prostituição de luxo internacional, né? E ele, né? E o Berlusconi, ele era amigo do Gaddafi, ele era amigo pessoal do Gaddafi, né? Desse ditador argelino. Né? E a Argélia, né, é um país do norte da África que é cheio de petróleo. E quem é que tinha, né, os campos de petróleo na Argélia? Era British Petroleum, né, que é o petróleo, na verdade é escocês, né, mas é capital escocês-inglês, né, e umas corporações francesas aí. Né? E aí o Gaddafi fazia umas festas, né, onde ia toda a nata política europeia. Por quê? Porque o Gaddafi controlava uma riqueza gigantesca em petróleo, mas ele era ditador, né? E ele era então uma pessoa horrível, né? Beleza. Aí, nessa época lá da Primavera Árabe, tudo, né? Que começaram a derrubar um monte de governos, né? E que deu, né? Isso, a repercussão última disso, né? Com esse lance da instabilidade no norte da África e do Oriente Médio, é a criação do Estado Islâmico e tudo isso. Né? Tudo isso começou lá na Primavera Árabe,
Tudo isso com financiamento americano, com a CIA metida, tudo secreto, a gente nunca vai saber como, mas enfim. Para encurtar a história, derrubam o Gaddafi. Quando derrubam o Gaddafi, entram no palácio do Gaddafi e aí abrem um porão no palácio do Gaddafi, e no porão do palácio do Gaddafi tem um monte de escravas sexuais. E aí tem uma mulher toda queimada. E aí eles entrevistam essa mulher toda queimada. E aí ela conta que ela foi queimada durante uma festa. O Gaddafi estava dando uma festa, e aí queimaram ela, porque ia ser maneiro para a festa queimar ela. O Gaddafi, as festas do Gaddafi, o Tony Blair, que é o primeiro-ministro trabalhista, que é um cara... O Tony Blair é um sujeito limpo. O Tony Blair não tem nada a ver com... Claro, eu estou sendo irônico, né? Mas o Tony Blair é um sujeito que, para a mídia internacional, é um sujeito super do bem. É um sujeito, sabe, é boa gente, politicamente correto, trabalhista, a favor das coisas verdes. O Tony Blair ia nessa porra dessas festas. Quem garante que o Tony Blair não estava nessa festa, onde queimaram essa mulher? Ninguém garante, ninguém nunca vai saber. Era o Berlusconi chamava os caras para ir nas festas do Gaddafi. E o Gaddafi queimava prostitutas na porra da festa. E escondia as mulheres depois no porão. Então, assim, o nível da vida dessas figuras, né? E tudo isso, e por trás de tudo isso está o British Petroleum, está o petróleo inglês, está o petróleo francês. Então, o nível de existência dessas figuras é outro, né? É uma outra realidade, é uma outra parada. Os caras estão acima de tudo. Nunca ninguém vai pegar e investigar essas paradas, né? Nunca, né? E esses são os donos do mundo, né? Então, esses caras, né? Para esses caras existe tudo. Existe redoma em Dubai com ar-condicionado, tratamento de câncer, comprar a Groenlândia, colonizar Marte, existe tudo isso, né? Então, assim, quando a gente ouve, né? Quando a gente fala de avanços civilizacionais e tecnológicos e o caralho, eu tenho a impressão que, no fundo, todo mundo sabe, né? Pessoas como nós, que não somos humanos, porque a nossa potência não está sendo aumentada por ciência nenhuma, né? Exceto isso aqui, né? Estou falando com vocês aqui com a minha webcam, nossa, maravilhas da ciência. Enquanto isso, os caras estão construindo uma redoma para sobreviver à catástrofe climática, sabe qual é? É isso, né? Então, do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de avanço técnico? E eu suspeito, né, que, assim, no fundo, a gente sabe disso, né? No fundo, quando a gente... avanços da ciência, né? Então, a gente... olha, uma operação com laser para curar a parada, a gente sabe que a gente não vai fazer essa porra. Quem vai fazer isso vai ser o filho do Trump. Quem vai fazer isso vai ser a mulher do Tony Blair, vai ser a mulher e dessas figuras anônimas, porque esses caras, né, são as estrelas. Ainda tem os anônimos, né? São os caras que operam, sei lá, né? Que operam o mercado negro de escravos sexuais, né? Operam o mercado negro de droga sintética caríssima que os caras usam, né? E aí são figuras desconhecidas, a gente não sabe nem os nomes, mas são os caras que com certeza vão nas festas, estão participando de tudo isso e que vai ter uma vaga para eles no bunker e na cúpula em Dubai quando o ar estiver irrespirável e a temperatura estiver quente demais. Então é disso que a gente está falando. Então, quando todo esse parêntese catastrofista, né, o Guilherme disse, o Bacon estaria orgulhoso com o nosso mundo. Pois é, né? E esse cara é o inventor do método científico. Então, assim, isso eu não estou falando isso, né, para dizer, então o método científico é uma merda, ignora tudo, não toma vacina. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a civilização, né, ela foi construída de uma maneira, né, que não é um acidente, né? A ciência não participa disso a contragosto. A ciência foi criada para isso, né? É que o capital foi criado para isso, né? Essa civilização foi criada para isso, não é para nós. A civilização foi criada para os caras que iam morar no alto da torre em Atlântida, na Nova Atlântida, né? Então, por isso é que eu digo que quando as pessoas começam a desconfiar da ciência, as pessoas não desconfiam da ciência porque elas são otárias. As pessoas desconfiam da ciência porque elas sabem que essa porra não serve a elas, né? É isso, né? E elas estão certas, né? Mirella, não gostou muito do que eu falei, não? Conta aí. Não, em partes sim, mas em partes tem pessoas que, sei lá, eu sou norte-americano, não pego Covid, tá ligado? Entendeu? Pois é, mas assim, o que acontece? Eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas assim, quer ver uma coisa? Seria muito mais difícil fazer isso se a gente, de fato, vivesse numa sociedade onde a gente bebesse dessas benesses, né? Quer dizer, a base para, né, um movimento internacional de antivacina e terraplanismo e o caralho
é um movimento de gente que está excluída desse processo civilizacional. Não estou nem dizendo de pessoas que são pobres. Eles não são pobres. Em grande medida, não estou falando que são miseráveis. Não, é uma galera de uma classe média que gostaria de estar, que sabe que existe a cúpula de Dubai e sabe que não vai estar. Porque tem a galera que nem sabe que existe. Né? Tem a galera que não está nem preocupada com isso. Que não tá, é isso, a maioria das pessoas está se fudendo se a Terra é quadrada, triangular, plana, se a vacina funciona, se não funciona. Você toma vacina e vai para a muvuca, e foda-se, e vai pro... Toma vacina e tira a máscara, bota a máscara e tira, e vai pro churrasco, e, tipo, tem que curtir a vida do jeito que der, e, tipo, foda, tem que pegar buzum cheio. Essa galera não é anti-vacina, anti-nada, essa galera tá vivendo a vida do jeito que dá. Né? Mas a galera da anti-vacina, né, quer dizer, o que está por trás disso é a ideia de que a parada não beneficia todo mundo, né? E se a gente pegar e dar uma perspectiva histórica disso, né, é pensar na revolta da vacina, né? Que é estranho, ninguém fala da porra da revolta da vacina hoje em dia, né? Era pra gente estar voltando para esse fenômeno. O que foi a revolta da vacina? Né? A revolta da vacina, né, é um lance do início do século XX, né? Novembro de 1904. Né? Tem apoiando uma nova vacinação forçada na marra também. Pois é, né? Mas o que acontece? Né? O que acontece é que, quando você começa... Por que as pessoas... Então, é uma revolta no Rio de Janeiro, né? As pessoas se revoltam contra a vacina, então um levante popular que dura, sei lá, 2 semanas, 3. Por que filho da puta faz a revolta da vacina, cara? Porque quem é que quer vacinar as pessoas? Quem quer vacinar as pessoas é o Pereira Passos. Quem é o Pereira Passos? É um prefeito que, em nome da saúde pública, começou a demolir as cabeças de porco, né? Começou a demolir a habitação popular. É como se o cara dissesse assim, sabe, sei lá, né? Tem que é isso, né? Tem que pegar. Então, qualquer favela onde não tiver saneamento básico, a gente tem que destruir porque é ruim para a saúde, porque é um espaço insalubre. O Pereira Passos fez isso, basicamente. Né? Então, ele removeu. Ele não tinha uma política habitacional, ele tinha uma política de remoção. Então, ele destruiu, né, os chamados casebres, né, os cortiços, destruiu as paradas, e ao mesmo tempo que ele ia destruindo as paradas, ele chegou para as pessoas e disse: tem uma vacina aqui para espetar no braço de vocês. Filho da puta vai tomar essa vacina para quê? Quer dizer, você desconfiar do poder público, de um poder público que sempre está do lado dos poderosos, não é idiotice. Tem algo aí. E assim, é claro, eu acho que a gente que tinha que ter campanha de vacinação hoje. Tem que vacinar todo mundo. É até para ser obrigatório. Eu não estou falando pontualmente, né, de se eu vou tomar ou se você deve tomar. Eu estou falando de uma coisa que é um problema civilizacional, que é um problema social, histórico, que é tipo, se as pessoas desconfiam da ciência, que é dos poderosos, do governo, que governa os poderosos, da mídia, que sempre mentiu, se as pessoas desconfiam dessa porra, não é à toa. Não é porque deu um curto-circuito na cabeça deles. É porque a civilização está toda entrevada mesmo. Essa parada, né, ela não está do nosso lado. Né? Então isso é muito bizarro, porque hoje em dia, né, os chamados progressistas na esquerda ficam dizendo a mesma coisa. A gente está dizendo a mesma coisa que a TV Globo está falando. Mas a gente era inimigo da TV Globo. Por quê? Porque a Globo mente. E a Globo mente, é verdade. Então, por que a gente está defendendo a parada? Então, assim, é um beco sem saída essa parada. A civilização está toda enrolada. Nossa civilização está toda enrolada. Esses mecanismos de poder, né, eles estão ficando tão transparentes que não dá mais para acreditar nesses troços. Né? E é isso, né? Então, aí a gente diz, né? Toma vacina, senão você vai morrer de doença. Mas, assim, as pessoas comuns morrem de doença na fila do hospital, porque não tem. O hospital vai ficar lotado. O hospital sempre esteve lotado, meu irmão. Em que país você estava? O hospital sempre esteve lotado. Né? Então, porra, sabe? É isso, né? Os padrões da civilização, né, eles não funcionam. Né? Então, a desconfiança diante dessa civilização, inclusive da ciência, não é uma loucura. Ela é justificada. E a gente se fudeu. Por causa disso, a gente se fudeu. Né? Isso Mas não o é pior, bom. professor, é que essas desconfianças específicas, elas são alimentadas justamente por pessoas que estão nessa parte do poder para fazer essas pessoas pegarem uma desconfiança que deveria ser algo positivo e transformar em uma ideologia para manipular elas. Foda. E aí a gente se vê no lugar de alguém que tem que defender uma civilização que sempre foi uma catástrofe, uma merda. E não dá para fazer essa defesa a rigor, né? Porque assim, como?
né? Como dizer, não, mas fiquem do lado da ciência. Não, não é. Essa fala, a gente até fala, né? A ciência, acredita na ciência, mas assim, do que a gente está falando? Né? O que a gente está falando? De Hiroshima, de Nagasaki, Hiroshima, entendeu? Tipo, e aí tem o Bacon falando da tortura da natureza. Mas fala aí, Luci. Eu fico pensando assim, existe um comportamento, hoje em dia, eu estava vendo até um crítico hoje, um economista falando, e ele estava falando a seguinte coisa: tudo funciona para o dinheiro. Tudo que você faz, tudo que você produz, funciona para gerar, de alguma forma, riqueza. Se não gera riqueza, não há por que se produzir. E ele estava falando com relação à vacina. Não há, em nenhum momento, garantia de que essa vacina realmente te imunize, mas você toma. Você toma porque você pega no impulso, manada. Todo mundo toma, vou tomar também. Mas, assim, porque até aí, né, Luci? Até aí morreu neves, porque assim, a criança, desde há décadas, a criança só sai do hospital, você pare a criança sai do hospital com uma porrada de vacina, uma porrada de exame, uma porrada de coisa. Então, tipo, né, tem campanha de vacinação para tudo, e a gente é obrigado a vacinar e a gente vacina. E assim se eliminou a polio, né, enfim. É da consequência da vacina. Se amanhã ou depois essa vacina tiver sequelas, te der sequelas, alguma coisa, ela cumpriu o efeito que era monetário. Ela deu, querendo ou não, ao sistema um momento em que ele vende o que tem para vender e você compra achando que vai se garantir. Aí o que ele estava questionando era como as pessoas vão abrindo mão das suas liberdades individuais, achando que está por um bem maior. Por exemplo, como se exige uma caderneta de vacinação para você entrar em determinado lugar e você não questiona, quando exige tal coisa e você não questiona, quando você vai deixando o Estado tirar você, porque ninguém vai querer se expor a um vírus e morrer de um vírus, e ir trabalhar na sua banca de camelô, ou trabalhar de empregada doméstica ou de babá, se expondo no trânsito, nisso, aquilo, outro. O motorista do ônibus que se coloca ali na frente do vírus, levando as pessoas para lá e para cá, o cara do metrô que está lá para atender, essas pessoas são heróis ou elas estão lá em função do mercado que precisa do trabalho dela, que é emergente? Então, ele passou um questionamento de como todo mundo, de certa forma, está aceitando que as suas liberdades individuais sejam invadidas, tensionadas e abdicando do direito de questionar isso. E ele Luci, mas olha só, deixa eu te falar uma parada. Assim, esse lance... É porque, assim, esse lance das liberdades individuais, eu pessoalmente acho isso uma parada meio balela, porque, assim, quando eu entro na loja americana e eu vejo o Toblerone a, sei lá, nem sei mais quanto tá, né? Eu gostava dessa porra, assim. Eu não vou pagar não vou pagar R$15 por uma barra de Toblerone. O que eu queria era levar o Toblerone para casa, né? Mas eu não posso. Então, assim, por que eu não posso? Porque eu tenho que respeitar a propriedade privada. E, assim, eu tô falando de Toblerone. Tem gente que olha para um quilo de arroz e não consegue comprar um quilo de arroz. E as liberdades individuais estão sendo desabitadas. A gente não está falando nem de liberdades individuais, a gente está falando de direitos básicos, que é o direito a se alimentar, porra, que as pessoas não têm, né? Porque o Estado defende a porra da propriedade privada. Então, assim, a cartela de vacinação é a última das minhas preocupações, sacou? Se eu vou ser obrigado a... Se eu, que sou branco, consigo pagar meu aluguel, que tipo não sofro preconceito racial, não sofro preconceito econômico, consigo comer, consigo pagar aluguel, consigo me divertir, consigo viajar. As minhas liberdades individuais, eu não tenho a menor preocupação com isso, se eu vou ter que mostrar uma carteira ou não. Né? Assim, a questão porra, em nome o Estado, né, nos cerceia, né, em coisas muito mais fundamentais, que muitas vezes é isso. A defesa da propriedade privada é a maior dos cerceamentos de todo, porque a gente vive numa sociedade em que, sistematicamente, o filho da puta morre porque não tem o que comer, cara. Né? Então, isso sim me preocupa. Né? Se eu não vou poder entrar no restaurante, se eu não vou, tipo, cara, foda-se, assim. E aí digo mais, assim, né? Quer dizer, então tem mais uma coisa que o trabalhador tem que fazer? Não, beleza, a gente pode até entrar nessa discussão, né? Porra, né? Então agora o trabalhador vai ter que tomar vacina, mas ele já tem que tomar. Já tem uma porrada de vacina que é obrigatória. A educação no Brasil é obrigatória. Né? Quer dizer, é obrigatório se educar, você tem que ir para a escola. Né?
Então, assim, para você ir para a escola e se manter na escola, uma das coisas que você tem que fazer é ficar vacinando a criança. Assim. Então, tipo, é isso, ponto. Né? Então já é obrigatório, essas paradas já rolam. Então a gente vai fazer o quê? Vai tirar? Não, então tem que tirar a educação pública, porque a educação pública está limitando os direitos individuais das pessoas. Aí, tipo, cara, sabe, é tantos direitos individuais, acho que o principal problema, né? Se a gente vai falar de direito individual, o principal problema é o direito à vida. E o capitalismo, o Estado brasileiro, todos os direitos são indiferentes da vida que se foda. Né? Assim, pode morrer de fome, pode morrer do que quiser, pode ser atropelado. Se você for filho de... Se você for pobre preto, estiver andando de bicicleta, o filho do Ike Batista te atropelar, foda-se. Né? Então, assim, isso para mim, isso é que me preocupa. Né? Carteira de vacinação, tipo, é o de menos. Agora, por outro lado, a gente tem um problema, né? Que é de fato, né? Assim, essa porra dessa vacina foi testada durante anos para fazer. Não foi assim, mas isso vai impedir a gente de tomar? A gente tem que tomar. Por quê? Porque a porra do vírus vai se mutando. E aí a gente vai fazer o quê? O que tem para fazer isso? Alguém pode dizer, não, mas aí estão fazendo isso, né, por interesse econômico. Não, beleza, tudo é por interesse econômico. O Zoom que a gente está usando aqui é o que o Guilherme disse, a comida também é por interesse econômico. Ninguém vai deixar de comer por causa disso. Né? Mas assim, então, bom, né, até aí morreu neve, né? Então, tem isso. O que chamou a atenção, que ele na reportagem citou, foi de uma mãe que impediu um pai de fazer uma visitação à filha porque o pai não se vacinou. Uhum. Então, são situações que certo, o né? Código Jurídico Tá certíssimo, né? dando normas que a gente não sabe até que ponto Pois é, mas essa olha só, norma... sabe o que me assusta mais? Me assusta mais, né, que a gente viva numa sociedade... É porque esses problemas, Lucia, assim, esses problemas são muito pontuais, cara, sabe? O que acontece? A gente vive numa sociedade... A sociedade brasileira, o lar típico brasileiro, é uma mulher criando um monte de filhos sem a visita de ninguém. Isso aí, tem alguma política estatal para ajudar as mulheres, as mães solteiras, assim, no Brasil? Não tem. Sabe qual é? Não tem. Então aí, tipo, aí tem uma mãe em algum lugar que não quer que a porra do pai passe coronga para os filhos, assim. Meu irmão, a guarda é de quem? Sacou? Então aí vai resolver judicialmente, mas esses problemas são muito pontuais, isso aí é a capa do iceberg. Se a gente começar a falar sério, né, de garantir direitos e garantir direitos individuais, o buraco é muito mais embaixo. E esses pontos, né, isso aí nenhuma rádio, nenhum economista vai falar essas paradas, porque é socialismo. Né? Ninguém vai falar isso na televisão. Né? Vai falar sobre... É isso, né? Ah, então eu não quero... Então beleza, assim, você não quer tomar vacina? Então não toma vacina. Então fica em casa e aí o governo te dá uma bolsa. Eu sou a favor. Fica uma bolsa para tu ficar em casa, cara. O governo não deu bolsa nem para porra dos trabalhadores. O governo faz um mise-en-scène, ainda vai, porra, entendeu? Inventar que deu $800. Tipo, cara, a parada é tão caótica, sabe? É tanta coisa errada que até chegar nesse ponto, sabe? Tem tanta coisa para ser discutida que aí, francamente, não... Mas assim, por outro lado, né, beleza, é verdade. A gente só está tomando essa porra. Por que a gente está tomando essa vacina? Por que a gente está tomando esse treco? Por causa do laboratório, cara. Porque o laboratório inventou essa porra e disse que a gente vai tomar e a gente vai tomar, cara. Né? No fundo é isso, assim. Né? Se fizerem... quer dizer, ninguém me convence, por outro lado, eu estou falando tudo isso, mas assim, por outro lado, né, a ONU e os laboratórios querem o bem da humanidade. Não querem bem de humanidade nenhuma. A ONU está, há décadas, alterando os padrões do que é fome no mundo para poder dizer, então, que os países estão ficando melhores, cara. Todos os anos, a ONU revê. A ONU tem uma Secretaria de Agricultura e Alimentação, nessa porra aí. A FAO, né? Food and Agriculture Organization. Todos os anos, a ONU altera os padrões do que é segurança alimentar para diminuir a insegurança alimentar no mundo. E ela diz, diminuiu a insegurança alimentar, mas é porque ela mudou os dados. Então, assim, a ONU serve para manutenção de uma ordem estabelecida. É uma coisa nojenta. Tinha que pegar e implodir. Né? Tinha que mandar o Bozo cheio de coronga mesmo, para aqueles caras todos pegarem coronga, né, e empacotarem no dia seguinte. Né? Os desejos do meu coração são esses, assim, sinceramente. Então, a ONU é um lixo atômico. Por outro lado, assim, a gente tem que ficar olhando para essas paradas e fazer o que eles mandam. Por quê? Porque como que a gente vai fazer? Como que os indivíduos... Eu, Mirella, Larissa, Mariana, Gui, a gente vai fazer... Vamos lá, vamos organizar aqui uma forma... A gente está à mercê dessas estruturas, né, de manutenção da vida e eles estão preocupados com a nossa vida. A gente acaba obedecendo, né? Não tem jeito. Né? A gente está à mercê desses caras. Isso é que é a grande tragédia. A grande tragédia é que isso aí é o que o Foucault chamava de biopoder. Né? A grande tragédia, né, é o poder sobre a vida. São os caras que inventaram uma forma, né, de tornar a gente dependente desse arranjo, né, que é um arranjo entre o capitalismo, os governos.
nós aqui, porra, eu trabalho para a porra do Estado brasileiro e vocês são alunas do serviço da porra do Estado brasileiro também. Quem mantém isso aqui é o Estado. E aí, vai acabar com o Estado? Porque o Estado cerceia nossas liberdades? Tipo, se não tem Estado, não tem universidade pública. E aí? Né? Não tem saúde pública. Não tem... Mas a saúde pública é uma tragédia. As pessoas estão morrendo na fila. Beleza, vai fazer o quê? Vai fechar? Né? Então, assim, a gente é refém desse esquema. A gente é refém da mercadoria, a gente é refém do Estado. Né? O livro lá, aquele bendito livro lá que eu escrevi, um pouco para mostrar como isso começa, como que as pessoas se tornam reféns desse troço. Né? Então, o grande barato, né, e o grande horror é que a gente está preso a esse esquema. Se fosse 7, 8, me libertei. Aí era mole, né? Só que não é. Né? Então, né, sexta tem trabalho, o que foi? O que tá rolando? Cara, tá muito bom. Perdi completamente. Perdi aqui o papo paralelo. Marcando a revolta. Alguém quer falar, gente? O senhor falou, o que vai fazer? Vai se juntar e vai derrubar tudo? Eu tô apoiando, eu tô livre sexta. Olha só, música não é comigo não, entendeu? Então, assim, vamos ter que dividir bem isso daí. Quem vai bater em quem? Eu sou stalker, eu posso descobrir onde está todo mundo, hein, gente? Sexta tem trabalho, pode ser sábado. Pois é, né? É isso, né, Mariana? Não dá para destruir o sistema na sexta, porque a gente vai estar preocupado ganhando dinheiro naquele dia. Né? Mas né? Até antes, né? É isso. Legal seria destruir antes do castelo, né? Vocês viram o vídeo do cara dizendo não vai ter... O que vai cair na... Gente, estão perguntando o que vai cair no Enem. O Enem não vai ter Enem, não, meu filho. Vai ter o tsunami. O Enem vai ser sair dali de canoa. Vocês viram isso, não? O meme aqui. Eu vi essa porra. Tipo, caraca, cara. O mundo tá acabando de 5 maneiras diferentes e o cara tá querendo saber. Isso me lembra um soldado curdo, professor. E quando ele foi entrevistado pela BBC, falaram que se ele estava se preparando desde muito tempo para aquilo, ele falou, não, eu estava estudando ano passado. Eu não estava querendo estar em guerra, não, cara. Aconteceu essa merda. Caralho. Porra, e aí? Eu conheço um cara que morreu. Um inglês que foi lá para ajudar os curdos. Quando eu estava na Inglaterra, eu conheci um monte de gente muito doida, assim, com negócio de política, né? E aí conheci uns comunistas lá, e os caras são comunistas de verdade. Aí eles foram para a porra do Kurdistão para ajudar a rebelião Kurdistã, para se juntar à esquerda Kurdistã lá. E o cara estava lá, ele fazia trabalho administrativo lá para os curdos, né? Fazia contato, mandava carta, mandava e-mail, não sei o que. Caiu uma bomba lá na parada, o moleque morreu, cara. Um moleque de 30 e poucos anos, né? Inglês comunista, morreu no Kurdistão defendendo a Revolução Curda. Durma-se com esse barulho. Morreu fazendo o que ele queria, né? Que ele tanto defendia. Defendendo a bandeira dele, pô. Não, acho merda, foda. morrer nunca é maneiro quando ele... Porra. É admirável, mas é foda. Horrível. Pô, o senhor falou desse vídeo, eu me lembrei no ano passado. A Austrália pegando fogo, tudo acabando, não sei o que, de gafanhotos, e eu como? Matemática? E a redação da Enem foi sobre um assunto estúpido, né? Foi sobre o quê, hein? Não, até que foi relevante. De depressão e tal. Saúde mental. Certo. É porque teve um ano... Era aquilo tudo acontecendo, a gente deixa eu ler aqui, porque vai que cai na prova do Enem, né? Assim, a redação, vai que o tema sobre a Austrália. Tudo, assim. Qualquer filme que a gente via, a gente pensava em usar como repertório, qualquer coisa. Pelo menos o governo contribuiu muito para a redação. Espera depois do Enem, que aí depois a gente chora. Primeiro faz a redação. É tipo isso, tá ligado? A gente surtando. Transformou todo mundo em especialista, né? Deixou todo mundo deprimido. Aí todo mundo pôde responder tranquilamente. Dá para falar sobre depressão em... né? A gente está rindo, esse assunto é bem sério, né? Mas bom, é isso. Dá para falar de depressão em primeira pessoa. Caralho, gente. Foda. Mas deixa eu só voltar aqui para o lance do bacon, né? Porque olha só, né? Aí a gente estava falando tudo isso por todo esse grande parêntese e minha revolta aqui, né? Por causa desse lance da dominação da natureza, né? E aí o Bacon diz o seguinte, eu vou ler uma citação do aforismo 98 do Novo Órgão, né? Do primeiro livro do Novo Órgão. Ele diz assim como, na política, o caráter, as paixões e sentimentos ocultos de um homem são melhor trazidos à tona quando ele é posto em perturbação, da mesma forma, os segredos da natureza se revelam melhor através do tormento das artes do que quando ela é deixada em seu próprio curso. Então, de novo,
né, curto, né, né, resumindo o que ele diz assim, na política, os pensamentos de um homem, né, são melhor explicitados, você descobre melhor os pensamentos do homem quando você o coloca em perturbação. Assim também, os segredos da natureza se revelam melhor através do tormento. Então ele está usando perturbação e tormento. O que é isso? O que são essas palavras? Muito bem, né? O Bacon, né, como eu disse para vocês, ele era procurador-geral do reino e ele supervisionava as torturas, né? Então ele está falando isso mesmo. Ele está falando, olha, na política, quando você quer descobrir os segredos de um homem, você tortura ele. Então com a natureza tem que ser a mesma coisa. Você tem que torturar a natureza para descobrir os segredos da natureza, né? Então a ciência é a tortura da natureza. Olha que imagem bonita, gente. Que imagem fofa. A gente não tem que defender muito a ciência ocidental, cara. Tem que defender muito, cara. Né? A gente é refém dela. Né? Então, a gente participa desses processos. E, de alguma forma, a gente não tem outra forma de interagir com o mundo, a não ser que seja ela. Né? Mas que é um troço horrível, é horrível. Né? Então ele não ia gostar muito de ciências que só observam e tal, para provar o ponto, né? Tipo, inválido. Não, essa ciência Isso aí nem é ciência, Mirella. Isso é coisa de criança. Essa parada que a Carol faz é coisa de criança, exatamente. Isso não é ciência. Fodinha. E aí é Carol, isso. Então... você saiu de um curso que faz isso e foi para outro que também faz. Pelo amor de Deus, Carol, não tá dando. Porra. Então, assim, o que é interessante, então, é que no final das contas, né, quando o Bacon diz, né, ele começa dizendo, né, não é para ficar encantado com a natureza, né? Depois ele diz, o objetivo é aumentar a potência, e depois ele diz, né, o que a gente faz é dominar e submeter a natureza. Né? Então tem algo, né, essa autofinalidade, né, essa centralidade, né, do poder, essa autocentralidade da acumulação capitalista e do aumento do poder, né, ela compreende, ela sabe que o que ela realiza é a destruição da natureza, é a dominação da natureza. Ela sabe disso, ela não faz isso como um acidente, ela faz isso com um propósito. Isso é bem bizarro, né, gente? É bem bizarro pensar que o cara, ele não diz que aí pô, vai ter um efeito colateral que é destruir um pouco. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o objetivo é esse. Né? Isso é surpreendente, né? Mas é isso. Esse período é bom de estudar, porque nesse período tudo é muito explícito, assim, né? É foda. Os caras, Mariana tá achando ótimo. Porque assim, é isso, né? O cara que inventa, o cara diz assim, gente, para de matar as pessoas. Aí todo mundo, aí ele diz, para de matar as pessoas porque você tem que usar os corpos delas, né? É isso, né? É tudo explícito, né? É tudo tipo, né? Não tem uma parada, para de usar as pessoas porque é bom, porque é o correto a fazer, e aí embaixo na letra miúda diz, a gente vai usar os corpos delas. Não, tipo, é explícito, né? É tudo tipo, são os caras inventando o capitalismo mesmo, né? E aí a parada é toda declarada, né? É toda na cara, né? E é tipo assim, galera, se vacine, porque senão o vírus vai mutar e vai me matar, porra. Vocês têm que se vacinar também para sobreviver. Pois é. Cara, pois é. Então, é nessa que a gente está. Né? Então, é por isso também, né, que o cientista não pode ter prazer. Né? Porque o que o cientista faz, né, é um ato de dominação, né? É um ato de submissão, né? É um ato de, né, de tormento. Né? Não, eu também. Se tiver outra dose, eu vou tomar. Daqui a 10 anos a gente vai ver o que essa merda faz com a gente. Por enquanto. Mas é isso, gente. Mas é que a gente funciona na base dos 10 anos com tudo, né? Quer dizer, a gente está bebendo água e a gente sabe que a água está cheia de microplástico. E a gente sabe que o microplástico interage com as organelas na célula e faz a mutação na célula. Então a gente sabe que a gente está bebendo uma água que é cancerígena. Mas a gente está bebendo, né? Então daqui a 10 anos a gente vai ver. A gente vai ver tudo. A gente vai ver daqui a 10 anos tudo. A gente vai ver daqui a 10 anos a merda que a água deu. A gente vai ver daqui a 10 anos os peixes que estão chupando antidepressivo. A gente vai ver daqui a 10 anos o chumbo nos nossos pulmões. A gente vai ver daqui a 10 anos, né, a vacina, tudo.
né? O amianto, que vai começar a produzir de novo. Então, essa civilização é assim. Vai de novo? Vai, né? Liberaram aí, né? Acho que liberaram isso ano passado, ano retrasado. Liberaram o amianto. É. Então é isso, gente, né? Essa é uma daquelas aulas que a Júlia gostou também. A Mariana já manifestou aí também, né? O Teflon, exatamente. Eu vou sair para dar uma choradinha. Mas por isso que eu tô dizendo, tem que ter uma... O pior é que ele não falou nem 50 anos, né? É 10 anos, tipo, 10 anos. Foi mal. Nem mais preocupado com a... Não, é porque, veja, é 10 anos para mim. Desculpa, gente. É que eu vou fazer, daqui a 10 anos eu tô com 50. Né? Então, para vocês é tipo uns 30. Né? Ainda tenho... Né? Não, o lado positivo é que eu não tô mais né? preocupado com a nota de castelo. Não parece mais tão importante. Tá vendo? Isso. Né? Então isso, foi gente. bom o horário da nota, que aí a gente fica depressivo por outra coisa. Não, mas você tirou monotão. Quando você tirou na prova, pelos contos? Eu? Então, Júlia. quem? Eu? Eu gabaritei, mas assim... Então. Eu tava apoiando o Guilherme, cara. Tá certo. Beleza. Gente, então. Empatia. Olha só. Sororidade, né? Tá. Gente, então essa foi a nossa penúltima aula. As aulas estão ficando cada vez mais animadas. E a aula que vem, que é a última, né? A gente vai falar rapidinho do Thomas More. Por quê? Porque o Thomas More inventou o conceito de utopia. E o conceito de utopia é bem bonito. E a gente vai acabar com uma coisa bonita. Certo? Errado, porque a utopia do Thomas More é uma coisa horrorosa. Então a gente vai falar um pouco da utopia horrorosa do Thomas More. Né? Que eu não sei onde está. Tá aqui. Né? Então é isso. Depois deixa a gente triste até na última aula. A gente vai se encontrar, geral? Pois é. Porque assim, né? A gente merece, né? A gente tinha que fazer isso, né? A gente tinha que depois... Ai, a Maria. Ai, meu Deus, ela é muito boa. Acho válido, você planeja, pô. Hã? O senhor é que planeja, né? Tipo, que nem aquela revoltazinha que os seus alunos estavam querendo fazer. Tem que primeiro ver se ele aprova, né, gente? Pelo amor. Não, é isso, cara. Vocês é que tem que, tipo, puxar o... Vocês é que são o sangue novo aí. Vocês têm que, tipo, propor uma coisa arrojada, assim. Aí eu sigo. Eu sigo a proposta aí. Mirella tirando o corpo fora. A gente tem que... Pois seus alunos, ela não se inclui nisso. Já viu que ela é o tipo de pessoa que não vai acompanhar na revolta. Pois é. Nessa hora que a gente vê, né? Quem é o... Quem são os moderados, quem são os radicais de verdade. Né? Ai, quem dera. Então, eu já lancei a bola da Praia Vermelha aí. Tá todo mundo já tá com a primeira dose. Só não pode ser dezembro, né? Porque, né? Assalto fica como? Em dia, nem janeiro. Então aí, vamos ver. Novembro, então? Tem que ser nas férias. Novembro é ótimo. Ou Que em outubro. Novembro. Aumento do assalto em dezembro e janeiro? Não tô sabendo dessa porra, não. Eu não sou carioca, Também não. não tô sabendo disso, não. Vocês estão de sacanagem. Vocês juram que vocês não sabem disso. Assim, eu moro na Lapa, então tá sempre isso. Sempre tem assalto. Não tem variação. Não é que, tipo assim, eu moro em Madu, né? Aí, tipo assim, tá meio tranquilo, aí do nada, bum! Aí do nada meio tranquilo de novo, entendeu? É isso. Cara, mas por que não marca aí nas férias agora, final desse período? Então, eu acho. Cara, eu toparia. Tem 18 anos, toma Eu também topo. Dia 12 do 11, alguma coisa assim. A segunda é só novembro. Aí, É verdade. Não, 20 e pouco dá pra geral se encontrar, pô. Não, mas então, Demorou. é melhor esperar realmente quem tem que tomar a vacina tomar primeiro. Pode escrever. Eu esqueci a toma coisa da mais segunda inteiro. dose de vocês. Eu já tô no... Não, então, até parece. dose 11 do 11. Os mais novos, 12 do 11. Então, dá tempo, gente.
Certo. Não, dá para se encontrar esse ano ainda, mas é porque a gente tinha falado, né, aproveitar as férias agora, né, porque realmente fica mais tranquilo. Vivian, mas a Porque não gente é de tem outra água, geração, né, luz. Vivian? A gente já... a gente- Pois é, só que a gente esquece da parte da galera que ainda não tomou a segunda dose. né? Demorou. Mas enfim, então Eu não então a posso gente... falar nada, eu fui Não, uma e tem outra, privilegiada que né? tomei logo no início. E tem outra. Eu Eu vou sou dar aula para asmático, vocês. graças a Deus, então tomei tá. cedo. Mas eu vou dar aula para vocês período que vem, né? Então aí a gente vai emendar, né? E aí no final a gente... tipo, Economia fala política? É. Ah, economia política é legal. Porra, Professor, confesso que eu tô com medo dessa matéria, hein? É mesmo, né? Não Porra, fica, você vai se eu pensei apaixonar. que vocês iam ficar felizes, cara. Foi notícia ruim, vou dizer para vocês. A cara de animação, ó. A cara de animação Vai ser uma da matéria Larissa e da triste Mariana. também. Eu vou dar aula para vocês período que vem, amanhã. Larissa. Cara, não fica... Não, mas eu tô feliz. Eu tô feliz, pô. Eu Porra, falei com gente. você que eu falei, Eu sou professor, melhor- você vai dar olha, aula pra gente Eu outro sou a semestre? melhor pessoa para dar notícia ruim para vocês. Ninguém vai dar notícia ruim para vocês tão bem quanto eu. Mas o problema não é você, é só a matéria. Né? Aí me dá vontade de rir, então assim, tudo bem. Não, mas vai ser maneira, essa matéria é maneira. Essa matéria, tipo, é volume 1 do Capital. É muito legal. É muito legal. E não tem um monte de matemática, não. Parem com isso. Não, é só um Ah, pouquinho. tá, mas tem Mentira. pouco. Porque eu sou... A gente tem que fazer a Tem última aula com matemática? críticas pra... da matéria do professor, né? No caso, que nem o Sérgio fez com a gente na outra aula. Como é que é? Chega como? Tá botando matemática demais, muito física, tá errado isso daí. Curso de um ano. Não, mas não quer nada disso. Para com isso, gente. Mas o que é? Por que tinha matemática? Que Sérgio que deu aula para vocês? O Sérgio Arovski, da Sociologia? Não, então, é que o senhor tá colocando muito matemática, muito física no meio do negócio, entendeu? Essa é uma crítica à sua aula, entendeu? É isso que eu tô falando. Caralho, cara. Eu só mencionei a existência da parada, eu nem falei. Não, Adorei, Mirella, vai. Isso mesmo, professor. Pode parar de mencionar que existe matéria. não. Aí ano passado vai ter umas paradas lá para entender o capitalismo, tem que entender umas coisitas ali, né? De tipo. Tá dando um gatilho na galera. E corrupção ativa, professor? Rola? Rola corrupção ativa, porque eu sou descálculo. Eu vou ter que passar na base de falcatrua. Olha só, a parada tá gravando e você tá me perguntando. É claro que eu vou dizer que não, né? Tipo, você vê que o cara não tem tato nenhum, né? É aquele cara que acaba levando porrada da polícia mesmo. Tipo, não tem jeito, né? Pegam ele, Mas é isso. o cara vai sair, vai com certeza levar porrada e acabar a noite no camburão, assim, tipo.